Olá, franqueados e gestores da Ice Cream, tudo bem? Pessoal, dando sequência ao nosso treinamento, estamos no terceiro módulo e na segunda etapa. Primeira etapa falamos sobre planejamento, a importância e o quanto isso traz de resultado para nós. Um mês bem planejado, um trimestre bem planejado, um dia bem planejado pode render até 2, 3 vezes mais do que um dia sem um planejamento, sem uma perspectiva, sem um direcionamento. E em cima do planejamento, nós precisamos evoluir os nossos hábitos organizacionais. Nós precisamos corrigir algumas etapas nossas do processo ou criar algumas melhorias, criar alguns processos para que a gente consiga ser mais efetivo e com isso ter melhores resultados, tá? A gente sempre fala muito de planejamento, de meta diária, vamos estar falando agora sobre hábitos organizacionais e o porquê de tudo isso, né? No vídeo de planejamento a gente contou toda uma história da importância do planejamento, por que o planejamento traz resultado, e eu queria falar um pouquinho para vocês sobre a parte de metas também. As metas são fundamentais para que a gente consiga tirar o máximo possível da nossa equipe, deixar o pessoal engajado e motivado. Tanto que a meta é um dos indicadores que está dentro da Copa Ice Smart, para cada vez mais os nossos gestores estarem buscando ela diariamente, certo? E uma meta, uma unidade que não trabalhe com meta, teve uma pesquisa que foi feita com um atleta olímpico, mais de 12 anos treinando. Vou passar isso rapidamente para vocês também visualizarem a importância da meta diária. Era aquelas pessoas que saltavam sobre a vara, né? Então tinha que salto com vara, tinha que pegar, saltar e eles tinham que passar o sarrafo. E ele fazia várias provas e o nível de aproveitamento dele era de 80%. Então imagine, de cada 10 saltos ele acertava 8. E um dia pesquisadores chegaram para ele e falaram: olha, se a gente tirar o sarrafo, se a gente tirar o bastão, você vai conseguir fazer o salto da mesma forma? Ele falou: claro, eu já sou treinado, eu já faço isso há mais de 12 anos, eu já estou mentalmente preparado, para mim é tranquilo, eu vou ter o mesmo resultado, porque meu corpo já está preparado para aquilo. Ele fez o mesmo percurso, fez o mesmo treinamento, fez 10 saltos, ele acertou apenas 4. Quer dizer, caiu 50% o rendimento dele só por tirar o sarrafo de algo que ele já fazia no automático. Imagina nós, empresa, nós franqueados, nós equipe, se a gente não tem a meta do dia a dia. Simplesmente as pessoas vão lá sem um objetivo e trabalham. Começam o seu dia, finalizam o seu dia. Se eles chegam lá, já tem a meta estipulada do dia, o produto que tem que vender, qual que é a quantidade, o ticket médio, o ticket cliente, o faturamento do dia, se eles sabem claramente as premiações deles, claramente as metas mensais, isso tudo vai ser muito melhor. E para isso, para você conseguir aplicar isso dentro da sua operação, a gente vai falar um pouquinho então sobre hábitos organizacionais. Dentro desses hábitos organizacionais, a gente criou uma sigla RATOR, certo? Sigla RATOR, R-A-T-O-R. Para que essa sigla? Para vocês identificarem os 5 passos fundamentais para uma mudança de hábito, para uma mudança de rotina no dia a dia de vocês. A primeira coisa, o R, é de reuniões. Reuniões são fundamentais. Primeira coisa, para você criar um time, para você realmente conseguir criar um time, passar o propósito, passar as metas e ter um planejamento melhor. Então, se você não organiza reuniões com a sua equipe, pelo menos uma, duas, o ideal é no mínimo 2 vezes por mês, como você vai conseguir apresentar as metas para a sua equipe? Conseguir apresentar os pontos de melhoria? É impossível. Você não consegue fazer isso no dia a dia, na correria, atendendo o cliente. Uma que o seu colaborador não vai estar nem prestando atenção no que você está falando. Então, reuniões são fundamentais para que você consiga melhorar o seu rendimento. Então, se o mês começa sempre dia 1º, pelo menos 2 dias antes, organize uma reunião com a sua equipe, pega um café da manhã, não vai custar para você R$20, você senta com a sua equipe, apresenta as metas, apresenta os indicadores que precisam ser evoluídos, a importância da abordagem, venda ativa, agilidade no operacional. Cobra tudo isso da sua equipe em uma reunião e com certeza vocês vão conseguir ter resultados melhores dentro do mês. E aí depois chega por volta do dia 15, dia 14, você faz uma outra reunião, pontuando como foi os primeiros 15 dias. Isso é fundamental. O franqueado, o gestor precisa fazer isso dentro da operação. E dentro dessas reuniões, algo fundamental é você coletar feedback. Tanto das metas, se elas estão sendo atingidas, como que está sendo o trabalho, se o pessoal está conseguindo efetuar a abordagem, se eles têm algum feedback de melhoria para passar, se tem algo que eles estão identificando de errado.
Quanto mais o funcionário se sente participativo, ele se compromete mais dentro da operação. Então, se ele começa a passar feedbacks e ele observa que os feedbacks dele são valorizados, que muitas das vezes eles são acatados porque fazem sentido, cada vez mais ele começa a visualizar uma satisfação, ele começa a ter uma gratidão melhor por aquilo que ele está fazendo e o comprometimento dele com certeza é muito maior. E dentro dessas reuniões é importantíssimo, a gente já falou isso no treinamento gerencial, é você fazer uma análise SWOT da sua equipe. Você sempre poder analisar os pontos fortes e fracos, ameaças e oportunidades. E não só da equipe, não vamos se prender somente nisso, mas também aproveitar para analisar o mercado. É legal, em toda reunião você consegue ver o perfil da sua equipe, se ele está crescendo, se ele está evoluindo, qual que é o colaborador que está se destacando mais, qual que é o colaborador que está se destacando menos, e você consegue com isso cobrar eles de maneira mais efetiva. Além de poder fazer análises também de aproveitamento do mercado. Mas como aproveitar melhor o mercado? Com abordagem, com parcerias, com influencers, com divulgação em mídias sociais, panfletagem, carro de som. Tem N ações que você consegue fazer aproveitando melhor o mercado. Mas para isso você precisa saber fazer uma análise do que vai te trazer resultado e o que não vai te trazer resultado. Isso são as bases para você estar trabalhando dentro de reuniões. Metas, a parte de feedback, tanto do colaborador para você, como você para o colaborador, e também falando um pouquinho sobre a parte SWOT, análises de evolução, de melhorias. Aí, terminando a parte do R, do rator, você entra na parte do A, ambiente. Quanto mais reuniões você faz dentro da operação, quanto mais próximo você está da sua equipe, melhor fica o ambiente. Se você está trabalhando em parceria, em conjunto, junto com eles, com certeza o ambiente vai ficando mais leve, vocês conseguem atingir consequentemente melhores resultados, os funcionários ficam mais motivados e o clima organizacional fica melhor. Então as reuniões elas são fundamentais para você atingir os seus objetivos e também melhorar o ambiente. Então com isso você consegue ir melhorando o ambiente e automaticamente, na hora que você está mais próximo da sua equipe, você começa a receber mais feedbacks. Até mesmo se você tiver laranjas podres que estão estragando o seu time, o seu trabalho em conjunto, o seu trabalho em equipe, eles começam a pontuar isso para você, você estando próximo começa a analisar mais isso e você começa a eliminar isso para conseguir ter um ambiente mais saudável, né? E o ambiente saudável ele vai proporcionar um trabalho mais alegre, um trabalho mais motivado, um trabalho com maior comprometimento e isso reflete na experiência de consumo do nosso cliente. Reflete no valor total entregue do produto Ice Cream para um cliente, para um consumidor nosso do dia a dia. Então é fundamental que você faça as reuniões, melhore o ambiente e com isso comece a consertar também pequenas coisinhas pontuadas pelos colaboradores. Vou dar um exemplo para vocês. Estudos demonstram que a equipe que consegue montar a própria escala de folga deles, eles se sentem mais motivados no dia a dia de trabalho. Por quê? Parece simples, mas o colaborador que consegue escolher o dia da folga, ter uma flexibilidade para fazer uma alteração, desde que esteja padrão dentro das leis trabalhistas, tudo direitinho, ele se sente privilegiado por conta disso. Se não prejudica, para imaginar, se um colaborador que folga de quarta, na semana que vem folga na terça. O que vai prejudicar dentro da operação? Muitas das vezes nada. Eles fazem uma troca, eles se sentem à vontade para fazer essa troca. Isso é positivo para eles e é positivo para vocês, porque isso vai trazer um comprometimento maior, uma alegria maior para eles também. Então é importante que esse ambiente, eu estou dando um simples exemplo de troca de horário, mas até mesmo escalas de horário, até mesmo se vai trabalhar de dia, se vai trabalhar de noite, não sempre, mas é importante eles terem a liberdade de poder organizar algumas pequenas mudanças. A parte de alimentação, se é vale, se não a parte de nas reuniões eles poderem opinar e serem ouvidos. Quanto mais eles participam e passam feedback e percebem que esses feedbacks são acatados, melhor é a solicitação, por exemplo, de um colaborador de uma troca de uniforme, e você ir lá, entregar um uniforme tudo direitinho para ele. Tudo isso são detalhes que trazem engajamento para o seu colaborador e melhoram o ambiente. A partir do momento que você sair do ambiente, você vai entrar no T do rator, que é a troca de informações, tá?
toda vez que você faz as reuniões e cada vez mais que você tem um ambiente, é uma sequência, tá, pessoal? Então você fez as reuniões, com isso você conseguiu ter melhores resultados, melhorou a qualidade no ambiente e aí você começa a ter uma troca de informações maior. Por quê? A partir do momento que você está próximo da sua equipe, fazendo mais reuniões, criando um ambiente mais saudável, as oportunidades de troca de informação aumentam de formas significativas. A equipe tem a liberdade de poder falar com o gestor, com o franqueado, para dar a opinião de melhorias, para participar na parte de um planejamento de ações, para criar uma ideia de algo que pode trazer sucesso para a unidade, trazer um melhor faturamento. Então, esse aumento no comprometimento da equipe vai acontecer a partir do momento que essas reuniões são cada vez mais assertivas, o ambiente está melhor e ele se sente à vontade para poder trocar ideias e participar mais dentro da operação. E tudo isso acarreta em melhorias. E aí a gente já entra no O, né, de oportunidades de crescimento. A partir do momento que vocês criam esse ambiente favorável, vocês podem começar até a criar dinâmicas com os colaboradores deles criarem ações para trazer cliente dentro da loja. Pode ser uma rodada do comércio, pode ser uma parceria com alguma escola de inglês, pode ser uma parceria com alguma instituição carente, fazer uma ação beneficente para trazer o quê? Crescimento para a marca em si dentro da cidade, para a marca ter um carinho maior, uma proximidade maior com o cliente. Organizar nessas oportunidades de crescimento ciclos de influenciadores. Imagina que legal a equipe começar a buscar pessoas do meio social, né, de mídias sociais, para vocês fazerem um time, todo início de campanha, toda ação, você ter esse time próximo a vocês para conseguir fazer a divulgação mais rápida, para o produto chegar na ponta para o cliente mais fácil. Porque não adianta nada a gente soltar e ter o início de uma campanha, seja ela Bubble Shake, New York Shake, sorvete na pedra, sabores do Brasil, você pode soltar a campanha que for. Se o cliente lá na ponta, ele não ficar sabendo do produto, não tem como ele vir até a sua loja consumir. Então esse ciclo de influenciadores é muito legal e isso pode ser um trabalho da equipe, a própria equipe pode captar isso para vocês, só que eles têm que se sentir num ambiente favorável, onde eles podem trocar ideias e ter essas oportunidades de crescimento. E como eu pontuei, ações solidárias são muito legais também. Então a gente está entrando agora no Novembro Azul, é um mês importante que a gente pode fazer alguns tipos de parceria com algumas instituições da própria cidade, de conscientizar o público masculino da importância de estar fazendo alguns exames. E com isso, se cada vez mais tendo o nome Ice Cream divulgado em banners, em postos de saúde, em escolas de inglês, faculdades, centros comerciais, tudo isso traz visibilidade para a marca e o cliente, pensando em sorvete, lembrando da Ice Cream, com certeza o seu faturamento aumenta. A partir do momento que você tem tudo isso, uma das coisas que vai finalizar e inicia-se um novo ciclo é a parte do reconhecimento. Então, quando você vem fazendo as reuniões, vem melhorando o seu ambiente de trabalho, vai trocando mais ideias, tendo oportunidades de crescimento, você começa a ter um reconhecimento maior da equipe e a equipe tem por você. Então, assim, esse reconhecimento ele é mútuo. Tanto a equipe começa a valorizar mais o trabalho do franqueado, começa a se comprometer mais e participar mais, como também o franqueado começa a ter um reconhecimento maior da equipe, pois está atingindo as metas, ele vê o nível de comprometimento sendo aumentado por parte do colaborador. Então, é importantíssimo nessas reuniões elogiar os comportamentos que estão corretos dentro da operação. Lá atrás nós falamos de feedback, né? A diferença do feedback positivo, né? E o feedback insignificante. O feedback positivo é aquele feedback que traz resultado, que realmente demonstra qual foi o comportamento que fez com que aquele colaborador fosse elogiado dentro de uma reunião. E ele é sempre importante fazer em conjunto, porque isso traz uma motivação para os outros colaboradores que não receberam esse feedback. Agora, os feedbacks insignificantes é você chegar numa reunião e falar: pessoal, parabéns pelo trabalho esse mês. Que trabalho? Qual foi o comportamento da abordagem? Foi o comportamento no atendimento, na experiência de consumo? Então é sempre importante ter esse reconhecimento e demonstrar qual foi o comportamento que o colaborador fez para conseguir ter esse elogio, receber esse elogio. Premiar os esforços. Então, dentro das metas mensais,
tem lá a unidade que quer faturar 45 mil, é a meta, é o que precisa ser vendido. Coloca uma super meta para a tua equipe, então atingindo 50 mil, eles começam a ter as premiações, R$100 por colaborador, R$150 por colaborador, e em cima disso você monta todo um planejamento mensal, né? E aí com isso você consegue um engajamento maior da sua equipe, e a sua equipe acaba se dedicando ainda mais para bater as metas. Então, pessoal, o planejamento, né, como nós ponderamos na etapa anterior, todo momento de inflexão, que é aquele momento que você escolhe entre a dor e o prazer, a dor de ter que ir lá montar um planejamento, se dedicar, perder pelo menos lá 8 horas do seu dia, imaginando qual vai ser o faturamento no mês que vem, quais vão ser as estratégias, quais vão ser as ações, tudo isso é dor, é trabalhoso, só que te traz resultados. E nesse momento aqui dos hábitos organizacionais, tudo começa pelas reuniões, é a base, né, do nosso rator, do nosso meio de mudança desses hábitos que a gente tem no dia a dia. Se nós não estamos organizando essas reuniões de formas pontuais, não estamos melhorando esse ambiente da nossa equipe, trocando mais ideias com nossos colaboradores, gerando essas oportunidades de crescimento e reconhecimento para a nossa equipe, fica difícil a gente ter um ambiente saudável. E sem esse ambiente saudável, o próprio cliente não se sente encantado dentro da nossa operação. Se o colaborador não está feliz onde ele está trabalhando, como que ele vai conseguir entregar essa felicidade para o cliente que está vindo até a porta e comprar um produto da S-Curve? Então vamos mudar essas rotinas nossas diárias com metas, planejamento e reuniões. Inicialmente eu iria sugerir para você estar marcando essas reuniões uma vez por semana. Aí ao passar de 3 meses vocês começam a marcar a cada 15 dias e depois no passar do tempo é importante que pelo menos a cada 15 dias vocês mantenham essas proximidades, esse planejamento junto com a equipe de vocês. Sem isso vocês perdem de 2 a 3 vezes o resultado que vocês poderiam estar atingindo. É um processo que não é da noite para o dia, é um processo que se em muitas lojas não está sendo feito essas reuniões no início, elas são tumultuadas, geralmente o pessoal só fala de problema, mas aos poucos vocês vão corrigindo os problemas, melhorando as oportunidades, corrigindo as falhas e vai fazendo com que cada vez mais as reuniões se tornem produtivas, até que chegue ao ponto dos próprios colaboradores e o seu gestor mesmo estar tramitando essas reuniões de forma automática, tá? Então coloquem isso em prática desde o planejamento do seu mês a essa mudança de hábitos organizacionais e com certeza daqui a 2, 3 meses você vai ter uma evolução, não só do seu trabalho, mas principalmente do comprometimento da sua equipe, tá bom? Pessoal, coloquem em prática, sigam o PDF à risca, eu tenho certeza que ao final dessas 21 semanas vão ter bons resultados aí na ponta, tá? Um sucesso a todos, fiquem com Deus.